Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e esta semana nós estamos com o Luiz Fernando Guedes Pinto, diretor executivo da SOS Mata Atlântica e que acumula também o cargo de diretor de conhecimento. No primeiro episódio, no domingo, a gente teve aí uma apresentação sobre a Mata Atlântica, esse bioma fantástico, lindíssimo, que está aí em toda a costa do Brasil e que abrange cerca de 15% do nosso território, mas onde vivem 72% dos brasileiros. A gente conversou sobre a importância dela como base do fornecimento de água, enfim, sobre a relação dela com a produção agrícola, industrial, com o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Agora, a gente vai entrar num outro aspecto sobre o qual muitas pessoas não estão tão familiarizadas assim, que é a importância da biodiversidade. No primeiro episódio, o Luiz Fernando mencionou que a Mata Atlântica é um dos biomas com a maior biodiversidade do mundo. A gente fala muito da biodiversidade da Amazônia, naturalmente, mas temos também essa biodiversidade importantíssima da Mata Atlântica. E, Fernando, muitas vezes as pessoas lidam com a biodiversidade, quando a gente fala em animais em extinção, em plantas em extinção, principalmente animais, como se fosse algo assim que gerasse uma nostalgia, uma melancolia. Poxa, que pena, meus netos não vão conhecer esse animal, não vão ver esse animal vivo, ele terá desaparecido. E isso, de fato, é muito triste e já seria um bom motivo para a gente tentar preservar os nossos biomas. Mas a biodiversidade vai muito além disso. Queria que você falasse um pouco das cadeias, né, de alimentação, da interdependência que existem entre os animais e os vegetais. Você mencionou no episódio anterior que é preciso, de acordo com a ciência, no mínimo 30%, né, de preservação da Mata Atlântica, de cada território, para que ela sobreviva, né? Quer dizer, é preciso um certo mínimo, né, de uma densidade ali da floresta. E por que a biodiversidade é importante dentro de tudo isso que a gente está falando? Olha, a biodiversidade, a gente está falando da vida, né? Da vida no nosso planeta e da vida na Mata Atlântica e da vida que está na natureza. E se as pessoas se atentarem, praticamente tudo que está em nossa volta vem da vida que está na natureza, né? O que a gente come são vegetais e animais que vêm da natureza. Muitas espécies foram domesticadas, mas elas originalmente são da biodiversidade, né? O arroz, o feijão, o milho, a mandioca, a laranja, a banana, os frutos, né? Que a gente come, e também os animais, eles foram domesticados, mas eles são da biodiversidade. Então, se houvesse um cometa que caísse na Terra e acabasse com a vida, como já aconteceu bilhões de anos atrás, acabaria com a vida e acabaria com a nossa comida, acabaria com o algodão que faz a nossa roupa, com a madeira que faz o nosso papel, o nosso lápis, a nossa casa, enfim. Então a gente depende da biodiversidade, né? Os nossos remédios, né, vêm da biodiversidade, as bactérias, os fungos, enfim. Então essa é uma grande rede totalmente conectada que nós fazemos parte. A grande anomalia que a humanidade construiu é essa separação da natureza e da humanidade, né? A humanidade é uma coisa, está nas cidades, no concreto, no asfalto, e a natureza é uma outra coisa. É tudo uma coisa só, né? Nós modificamos a natureza o tempo todo, né? Usamos a natureza, então essa biodiversidade é ela que garante a nossa prosperidade, o nosso futuro, né? O que não é da biodiversidade, o que é de metal e de petróleo, né? Olhe para a sua casa aí, o tijolo, o cimento, né? O ferro, os componentes eletrônicos, todo o resto vem da natureza do ponto de vista da vida. E ela, e como a gente está usando muito, ela é altamente ameaçada. E a Mata Atlântica tem essa marca de ser o bioma da biodiversidade. Ela é considerada um hotspot da biodiversidade do mundo. O que isso quer dizer? Uma área de calor de biodiversidade no planeta. Ela é considerada o número 2, o ecossistema número 2 em biodiversidade no mundo. E o que significa esse hotspot? São áreas com
uma altíssima biodiversidade, isso quer dizer um grande número de espécies animais, vegetais, de micro-organismos, altamente ameaçados e que ocorrem, em grande parte, somente naquela região. Então, a gente tem muitas espécies que ocorrem somente na Mata Atlântica de animais e de vegetais e muito ameaçados. Por isso que ela é um hotspot, é uma área prioritária para a conservação, para a gente garantir essa vida. E a garantir a vida, até agora eu falei olhando, pensando somente em nós, né, humanos e humanas, mas tem a vida por si só, né? É a gente entender a beleza e a importância da vida das outras espécies por si só. Se não houvesse o Homo sapiens, né? Essa vida que está aí já tem o seu valor por si só e a gente deveria preservar para que ela exista e ela possa prosperar e nós podemos prosperar juntos com as espécies que estão hoje na natureza. Mas a gente pode ser otimista do ponto de vista que é possível manter essa biodiversidade, manter esses ecossistemas. As espécies que já foram perdidas, mas tem muitas espécies muito ameaçadas que nós temos totalmente condições de manter a casa, o habitat e conviver com elas. A gente vou abrir uma outra agenda aqui, Lorival, você fica à vontade para desdobrar ou não, a própria questão da saúde, né? O que a gente aprendeu com a pandemia e todas essas doenças. Agora é a doença dos macacos, né? Que tem que mudar de nome, por causa disso já estão matando os macacos, né? Como aconteceu com a febre amarela anos atrás, né? A população de bugios, que é o macaco no Brasil, diminuiu muito, porque todo mundo saiu matando o macaco, achando que ia ficar doente, né? Então, a biodiversidade também é importante para manter a nossa saúde, o equilíbrio da natureza, para que essas doenças não escapem da natureza e acabem tendo um impacto em nós. Então, a biodiversidade ela está em muitas dimensões. Eu acho que essa da saúde é uma que a gente tem que aprender da pandemia, que é importante manter a biodiversidade, os hábitats com saúde própria, para que isso não se transfira para nós e a gente corra esse risco. Mas a solução não é destruir a biodiversidade, ao contrário, é protegê-la para a gente ter mais segurança e mais saúde. Esse é um exemplo brutal, né? A Covid-19, né? Foi ali um vírus que saltou, né, do lugar onde ele estava na natureza, de um animal para outro animal, do morcego para um outro animal, até chegar no ser humano. O certo seria esse salto nunca ter acontecido, né? Mas é que a gente está invadindo tanto o espaço da natureza que a gente acaba Exatamente. entrando em contato e nós não vimos nada ainda, né? Existem milhares e milhares de vírus, bactérias, fungos com os quais a gente ainda não teve contato, mas estamos próximos, né, de propiciar esse salto da natureza para nós, com consequências inimagináveis, né? Agora, aqui na Mata Atlântica, eu falo aqui porque eu estou em São Paulo, aqui na Mata Atlântica existem animais que são muito importantes, né, muito significativos para nós, né, as onças, os macacos, enfim, fazem parte da nossa cultura, do nosso folclore, né, muito do Monteiro Lobato, né, das coisas que povoaram a nossa infância, estão ligadas à Mata Atlântica. Quando a gente fala sobre isso, muitas vezes as pessoas falam: então nós já somos pobres, vamos empobrecer ainda mais, não podemos plantar, não podemos explorar os territórios, não podemos gerar riqueza. Os europeus fizeram isso, os americanos fizeram isso, derrubaram suas matas e ficaram ricos, e assim por diante. Quais as alternativas que existem de geração de riqueza mantendo a Mata Atlântica de pé? Olha, são muitas. Primeiro, falar nessa dependência da Mata Atlântica e da qualidade ambiental e da própria economia dos serviços ambientais, né? Então, a Mata Atlântica ela nos oferece água, nos oferece a regulação climática, nos entrega energia elétrica nas nossas tomadas, né? E, de novo, essa noção do equilíbrio ambiental, né? A Mata Atlântica poliniza as culturas agrícolas que nos alimentam, ela poliniza a soja, poliniza o café, poliniza a laranja, né? Então, os insetos da Mata Atlântica contribuem muito para a produtividade agrícola.
os insetos e micro-organismos da Mata Atlântica são inimigos naturais de pragas e doenças que atacam culturas agrícolas e também ameaçam a produtividade. A gente tem aí micro-organismos que podem ser a solução para vacinas, para remédios, né? Então, a gente primeiro tem que ter uma economia que reconheça o valor da floresta de pé. Isso é muito importante hoje para a Amazônia, né? Principalmente, porque ali a gente tem uma agenda fundamental de acabar com o desmatamento de maneira urgente. O desmatamento ainda existe na Mata Atlântica, mas numa escala bem menor, mas também preocupante. Então, aqui na Mata Atlântica, a gente tem que ter a economia da restauração. É como que plantar floresta vai gerar renda, vai gerar riqueza. Então, a gente tem um estudo que foi lançado recentemente, por exemplo, que plantar a Mata Atlântica para cumprir com o Código Florestal gera por volta de meio emprego para cada hectare restaurado. A gente tem que plantar mais de 3 milhões de hectares. A gente está falando de criar 1,5 milhão de empregos só para plantar mata para proteger os nossos rios e as nossas nascentes. A gente pode restaurar a Mata Atlântica plantando ipê, jacarandá, cedro, jequitibá, que são madeiras de altíssimo valor. A gente pode restaurar a Mata Atlântica plantando frutas que vão para a merenda escolar, que vai alimentar as crianças das escolas da Mata Atlântica. Enfim, a gente tem muitas oportunidades. A gente não tem que entender a conservação da natureza e a sua recuperação como uma trava ao desenvolvimento. Isso é um equívoco que foi construído, né, de não entender a natureza como uma fonte de riqueza. E o que a gente está observando é que a exaustão da natureza está causando pobreza, riscos, né? Com a destruição da natureza, a gente está emitindo gás de efeito estufa, que está causando riscos climáticos cada vez maiores, aumento das secas, das enchentes, das inundações, dos desastres ambientais, que ameaçam a biodiversidade e a qualidade de vida de todos nós. Então, restaurar a natureza é também ter cidades mais saudáveis, cidades mais seguras, tirar as populações das regiões de risco, né, que podem ser objeto de inundações e de deslizamentos de terra. Então, assim, é uma inversão de valores que a gente acabou construindo aos poucos, de novo por essa visão de separar a natureza do homem e da mulher, e a gente tem que reconectar para essa visão próspera e da natureza também, que nos remunera. Agora, para isso, a gente também tem que mudar como que a gente mede o PIB, como que a gente mede a riqueza, né? A gente só vê toneladas por hectare de milho, de soja, mas a gente tem que dar valor para os produtos que a natureza e os serviços que ela nos fornece, né? E a gente ainda tem muito para avançar nesse sentido. Exatamente. Aí a gente chega no mercado de carbono, que você já tinha mencionado no primeiro episódio, mas eu vou usar uma estratégia aqui de deixar esse tema para o terceiro episódio, para que vocês que estão com a gente nos acompanhem, porque esse é um tema também não muito explorado, não muito conhecido e fundamental para a gente entender como a gente pode enriquecer com a floresta de pé. Esse é o Luiz Fernando Guedes Pinto, diretor executivo e diretor de conhecimento da SOS Mata Atlântica. Nos vemos, então, na quinta-feira, Luiz Fernando. Muito obrigado e até lá. Obrigado, um abraço.